Nos Vingadores de 2023, a Feiticeira Escarlate, a Rainha do Caos, mostrou várias formas de usar sua magia, desde conter um buraco negro até conjurar dragões, criar campos de força, controlar objetos e até transferir conhecimento e energia. Então vamos fazer uma lista com os principais feitiços e conjurações da heroína ao longo dessas histórias. No primeiro capítulo de Vingadores de 2023, a Feiticeira Escarlate foi chamada pela Capitã Marvel para ajudar os Vingadores durante o ataque de Terminus ao Projeto Pegasus, que tinha um reator capaz de criar um buraco negro artificial. Durante a batalha, a Capitã Marvel levou o reator para o alto, enquanto Wanda preparava um feitiço para neutralizá-lo. Só que os campos magnéticos do Projeto Pegasus estavam atrapalhando a magia dela. Então Wanda pediu para Carol subir ainda mais. Quando finalmente recebeu o sinal, a Feiticeira Escarlate lançou seu feitiço, e no capítulo 2 apareceu usando sua magia para conter o buraco negro. Enquanto Wanda tentava manter o controle, Visão perguntou se ela podia fazer mais alguma coisa, porque a Capitã Marvel tinha sido puxada para dentro dele. Então a surpresa foi a Capitã saindo de dentro dele carregando Kang, o Conquistador, gravemente ferido. Durante o capítulo 4, a Feiticeira Escarlate ficou em Sydney enfrentando vários mortos-vivos que estavam atacando a cidade, sendo controlados pelo vilão morto do Combinado dos Cinzas. Para proteger as pessoas, Wanda criou um grande campo de força e mandou todos procurarem um lugar seguro. Quando os mortos-vivos avançaram contra ela, a heroína deu um último aviso para que o vilão recuasse e libertasse aqueles espíritos. Então, o inimigo lançou um tornado de energia contra a Wanda, que respondeu também conjurando um tornado de energia mágica. Durante a batalha, uma voz começou a falar na mente da Rainha do Caos, dizendo que ela conhecia tudo sobre fantasmas. Wanda acreditou que aquela voz pertencia a Kiton, o deus do caos, mas a própria voz questionou se aquilo realmente era verdade. Enquanto tentava afastar os inimigos com explosões de energia e mantinha um campo de força contra aquela presença, Wanda ouviu que poderia destruir os Vingadores se quisesse e que talvez já tivesse feito isso. Ela negou e lançou outra rajada de energia, dissipando aquele rosto assustador que aparecia diante dela. Porém, vários zumbis atacaram a heroína pelas costas e ela ficou apavorada com o que estava acontecendo. No capítulo 6 dos Vingadores de 2023, a Feiticeira Escarlate continuava em Sydney enfrentando o vilão morto, que usava os mortos e os fantasmas contra ela. Percebendo que o inimigo ficava mais poderoso em lugares com muitos cadáveres, Wanda lembrou do cemitério de Rockwood. Então percebeu que se os dois estivessem em um lugar com poucos cadáveres, o poder dele seria muito menor. Wanda bateu palmas e com sua magia levou os dois para a Antártica. Chegando lá, ela explicou que ainda existiam túmulos para ele encontrar, mas que a Terra Selvagem ficava do outro lado do continente. Em seguida, começou a criar várias correntes mágicas que envolveram o corpo do vilão e o prenderam completamente. Depois, conjurou um caixão, colocou o inimigo dentro e fechou a tampa, encerrando o confronto. Durante o capítulo 12, a Feiticeira Escarlate apareceu no centro de reeducação G98 da Orquídea. Quando os inimigos começaram a atirar contra ela, Wanda criou uma proteção mágica e fez com que todas as balas ficassem flutuando paradas diante dela. Então, a bruxa avisou que iria segurá-las por mais 60 segundos, enquanto eles reconsideravam suas ações e depois as mandaria de volta. Em seguida, avisou que seria melhor não estarem ali quando esse tempo acabasse. Durante o confronto, o escudo do Capitão América passou perto da Rainha do Caos. Quando perguntou se podia usá-lo, o Capitão América respondeu que sim. A partir daí, a Feiticeira Escarlate passou a controlar o escudo à distância, fazendo com que ele ricocheteasse de um inimigo para o outro e atingisse vários deles. Em vez de atacar diretamente com sua magia, Wanda transformou o próprio escudo do Capitão América em sua arma, controlando cada movimento dele magicamente. A Orquídea começou o capítulo 13 dos Vingadores lançando vários sentinelas contra a Cidade Impossível, onde estavam muitos mutantes que foram libertados pelos Vingadores.
As defesas da cidade foram sobrecarregadas e a situação parecia cada vez mais difícil. Foi então que a Feiticeira Escarlate avisou ao Capitão América e ao Pantera Negra que era necessária lá em cima e aí teletransportou os três diretamente para a luta. Ao chegar, Wanda conjurou um campo de força mágico ao redor do próprio corpo, o suficiente para se manter ali com segurança enquanto começava a atacar vários sentinelas usando sua magia para provocar diversas explosões. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a Capitã Marvel voava para salvar a Yuna, uma jovem que estava sozinha defendendo os inocentes ainda presentes no meio desse ataque. Do outro lado, a Feiticeira Escarlate continuava mantendo o campo de força e afirmando que conseguia causar muitos danos em pouco tempo. Logo em seguida ficamos sabendo que o Homem 3D tinha se infiltrado na Orquídea de propósito para danificar a organização de dentro para fora, mas para parecer convincente passou por um tipo de hipnose, tanto que, voltando ao normal, conseguiu dar um comando e acabar com um ataque. A Feiticeira Escarlate e a Tempestade foram até o maior cassino do Oitavo Cosmos, pertencente ao Grão-Mestre, para ajudar os heróis a conseguir informações sobre o Momento Perdido. Esses arquivos pertenciam originalmente ao Kang e estavam sendo leiloados. Como o preço para comprar os dados era uma riqueza em escala planetária, os Vingadores decidiram roubá-los. Para isso, Wanda e Tempestade combinaram uma estratégia para chamar a atenção de todo mundo, que era justamente fingir uma grande briga. Enquanto os outros Vingadores trabalhavam para entrar no cassino, as duas começaram a trocar ataques de energia, criando uma verdadeira confusão. Enquanto isso, os guardas e as outras pessoas corriam para tentar separar ou se proteger, exatamente como as duas tinham planejado. Em outro momento, Tempestade lançou raios contra Wanda, que respondeu criando escudos de energia. A luta continuou enquanto os outros Vingadores conseguiam avançar pela segurança do cassino e chegar até o cofre. Chegando no capítulo 23 dos Vingadores de 2023, os heróis estavam atrás de um artefato que um dia pertenceu ao Kang, o Conquistador, mas a Gata Negra já tinha roubado o objeto e estava trabalhando junto com ele. Durante o confronto, a Feiticeira Escarlate apareceu preparando sua magia e em seguida conjurou um enorme dragão vermelho. Wanda tentou convencer o Kang a trabalhar novamente com os Vingadores, dizendo que seus interesses estavam alinhados por causa dos eventos da tribulação, no momento perdido e da necessidade de evitar que coisas ruins acontecessem. Mas antes que chegassem a um acordo, Wanda foi atingida e começou uma luta entre os heróis e vilões. Quando a Feiticeira Escarlate voltou para o combate, a Dispersora foi diretamente contra ela e segurou sua cabeça, tentando usar seus poderes contra a bruxa. Wanda então avisou que não deveria tocar em suas sinapses, porque não era eletricidade que corria pelo seu cérebro e seus nervos, mas puro caos. Quando a Dispersora tentou atacá-la, acabou sendo sobrecarregada pela própria energia caótica, ou seja, seu ataque não conseguiu fazer nada contra a Feiticeira Escarlate. No capítulo 30 de Vingadores de 2023, os heróis precisavam atravessar uma ruptura no universo para continuar a busca pelo Graal que o Conquistador queria para dominar o universo. E foi aí que a Feiticeira Escarlate mostrou uma de suas habilidades mais impressionantes. Wanda criou uma bolha de suporte de vida com a distorção de realidade localizada. E ela ainda teletransportou todo o grupo anos-luz de distância da Terra até aquele ponto no espaço. Quando Tempestade comentou que Wanda estava sendo modesta sobre o que tinha feito, a feiticeira explicou que eles só precisavam de algo para apontar o caminho, e uma ruptura no universo era um marco impossível de ignorar. Então, os Vingadores se prepararam para atravessar a ruptura, com Tempestade capturando os ventos solares, a Capitã Marvel convertendo energia cósmica e o Homem de Ferro transformando uma blindagem eletromagnética para a passagem. O que eles não imaginavam era que encontrariam os famosos zumbis da Marvel do outro lado, incluindo versões de Doutor Estranho e Encantor. Ou seja, além de manipular a realidade para manter todos vivos, Wanda ainda acabou entrando em combate contra um Mago Supremo e uma deusa. E finalizando no capítulo 32 dos Vingadores de 2023, os heróis estavam enfrentando os zumbis enquanto tentavam impedir os planos do Conquistador. Pantera Negra percebeu que eles precisavam de uma bomba e explicou que Wanda tinha acesso a uma vasta energia primordial, enquanto a Capitã Marvel conseguia manipular a energia. O problema era que a Carol não sabia como transformar aquela energia em uma bomba, mas o Homem de Ferro já tinha pensado em um projeto para isso.
Então, Tony pediu para Wanda passar o plano da cabeça dele para a Capitã Marvel. Usando sua magia, a Feiticeira Escarlate transmitiu instantaneamente aquele conhecimento para a mente da Carol, que recebeu todas as informações necessárias para construir a bomba. Em seguida, a Capitã Marvel pediu para que Wanda passasse sua energia para ela. Wanda avisou que a Carol precisava se preparar, porque não estava acostumada com aquilo, mas ela pediu que fizesse mesmo assim. Foi aí que a Rainha do Caos lançou sua energia em direção à amiga, que começou a criar a bomba e avisou aos Vingadores para fecharem os olhos. A explosão enorme aconteceu e afetou os zumbis exatamente como eles queriam. Depois, Visão deixou claro que o objetivo não era acabar com o Kang naquele momento. Com o vilão, eles resolveriam a situação depois. Mas e aí, gostaram? Qual a opinião de vocês? Comentem aqui embaixo, porque sei que vocês gostam bastante que eu fale sobre magia aqui no canal. Até o próximo vídeo.